sejam bem-vindos ao Dramas Brasil e para mais um resumo de Kingdom, agora da segunda temporada, que foi maravilhosa, perfeita e impecável. Aconteceu muita coisa na segunda temporada, coisas sendo descobertas, traições e o final que deixou todo mundo com interrogações na cabeça. A melhor coisa dessa temporada com certeza foi terem esclarecido como a planta consegue trazer os mortos de volta à vida. Achei muito legal não ser uma coisa mística e ter sim uma explicação. Vamos agora relembrar tudo o que aconteceu. A segunda temporada começa com um flashback de 3 anos atrás do líder do clã Hainsho, que é o pai da rainha, montando uma estratégia contra o exército japonês que estão em maior número. Ele questiona o médico sobre a tal planta que ressuscita os mortos. O médico confirma a ele que a planta pode sim fazer isso, mas que não trará um humano e sim um monstro que come carne humana. Ele apenas precisa colocar a essência da planta dentro da glabela do monstro. O médico também explica que se o centro do cérebro já estiver danificado ou o corpo já estiver em péssimo estado, não vai dar certo. Depois dessa cena, a gente volta pro presente, que foi onde a primeira temporada parou, com o príncipe e seus homens percebendo que os mortos, mesmo de dia, ainda estão de pé. Eles começam a tentar se defender, mas não dá certo, porque eles são muitos, e mesmo com as armadilhas não dá para lutar contra eles. Além deles serem muitos, eles também correm muito rápido. Então eles começam a tentar fugir, eles correm para o que parece ser uma mina, onde tem um portão que eles podem entrar e trancar os zumbis do lado de fora. Mas o portão emperra na hora de fechar e um senhor que havia sido mordido decide ficar e não deixar os zumbis passarem. Na próxima cena mostra a enfermeira que também está fugindo dos zumbis. O homem que está com ela fica se questionando do porquê os mortos já ainda estão de pé e a enfermeira diz que a planta gosta do frio e se eles têm a mesma essência, então eles também vão ser iguais. Ela percebe que os zumbis não atravessam a água, então ela aproveita para ir pro clã do homem que está com ela. Ele é o único herdeiro do clã Hainshu. Os corpos das mulheres grávidas são encontrados mortos junto com seus bebês, que também foram mortos logo após o nascimento. Todos os bebês eram meninas. O príncipe resolve ir para o clã Hainsho junto com os seus seguidores, e lá ele é colocado em uma armadilha dentro de uma sala trancada. O líder do clã diz que o príncipe cometeu traição e por isso ele deve ser punido pelo rei. Até aí ninguém do reino sabe o que aconteceu com o rei. O rei monstro é solto na sala onde está o seu filho e tenta atacá-lo. Toda a verdade é revelada que o rei morreu, mas eles não queriam passar o trono para o príncipe, então ressuscitaram o rei como um monstro. Mesmo tudo sendo revelado, ninguém acredita. O homem que revelou tudo é morto, mas antes de morrer ele consegue abrir a porta do palácio, revelando o príncipe matando seu pai. O pai da rainha, óbvio, acusa o príncipe de assassinar o rei e ordena que todos os 5 exércitos o prendam. Não só ele, mas todos que estavam com ele. Um dos líderes do exército começam a desconfiar da rainha por causa das mortes das mulheres grávidas e decide inspecionar a residência particular dela. Os guardas começam a revistar a casa da rainha e descobrem sangue em alguns lugares. Eles perseguem homens que carregam caixas muito grandes e pesadas. Dentro das caixas eles confirmam que estavam procurando mais corpos de mulheres grávidas. Então eles começam a ligar os pontos, já que só matavam menina é porque óbvio querem os meninos. A notícia da morte do rei e da prisão do príncipe começam a se espalhar. Eles acham que o príncipe decapitou o próprio pai pelo trono. Todos sofrem com essa notícia porque o rei era muito querido pelo povo. Apenas uma pessoa ficou feliz. A enfermeira vai até o príncipe para cuidar das feridas. Lá ela arma um plano junto com ele. O plano era que ela trouxesse o morto à vida no meio da prisão do príncipe e dos outros. Assim todos saberiam a verdade sobre a planta da ressurreição. E assim eles fizeram. O monstro ataca o líder do clã, então o príncipe o mata. Ele explica para todos sobre a planta. Em um flashback a gente descobre o que aconteceu há 3 anos atrás. Os japoneses estavam ganhando a guerra, então o chefe do clã Hainsho, o pai da rainha, resolveu transformar todos os doentes da vila em monstros com a planta para poderem ganhar a guerra. Assim que o exército japonês invadiram, eles foram surpreendidos pelos monstros e assim eles venceram. Voltando para o príncipe, ele diz que não quer o trono, ele só quer punir o clã Hainsho pelo que fizeram com o seu pai. Todos entendem e decidem ficar do lado dele. A enfermeira começa a cuidar do líder do clã e começa a se questionar por que algumas pessoas, quando mordidas, se transformam e outras ficam doentes e acabam morrendo. Como no caso do menino lá na primeira temporada, que foi mordido pelo rei. Ela começa a pensar em um jeito de curar a doença. Na conversa dela com o sobrinho do líder do clã, ela descobre que a rainha pediu um remédio a ele durante 2 meses, mas esse remédio não pode ser tomado por mulheres grávidas porque ele serve para abortar ou para quando as mulheres já tenham tido o bebê.
O líder do clã desaparece e os guardas disseram que o guarda pessoal do príncipe o levou. Aí a gente descobre que ele era um traidor, ele traiu o rei pela segurança de sua esposa e seu filho. O príncipe sabe que se o seu guarda chegar no palácio, ele irá trazer um grande exército, então decide segui-lo. As médicas da rainha são torturadas para contar a verdade, mas elas são muito leais e não falam nada. Os guardas do palácio matam o guarda real do príncipe e levam o líder do clã com eles. Sua esposa, que ficou lá no palácio grávida, dá à luz a um menino. O príncipe fica desesperado ao ver o seu amigo ferido e à beira da morte. Ele pede perdão a ele e diz que no palácio ele viu muitas mulheres grávidas no último mês de gestação e que a rainha está tramando algo. A enfermeira que foi levada ao palácio junto com o líder do clã tem uma ideia de colocar ele dentro da banheira de água para curar ele da doença, já que a planta não gosta de água. E deu super certo porque quando ela coloca ele na água, vários vermes saem da ferida. A notícia do filho da rainha se espalha pelo reino. Enquanto isso, o príncipe está indo lá. Ele descobre sobre as mulheres grávidas e consegue salvar a esposa do seu guarda pessoal, mas o bebê já tinha sido levado pela rainha. O líder do clã Rainchou, já recuperado, diz que os guardas que se juntaram ao traidor merecem todos ser decapitados até as suas famílias. Um dos homens do príncipe escondido consegue chamar a atenção da enfermeira para que ela cuide da esposa do guarda pessoal do príncipe. Ela conta para o príncipe sobre os vermes da planta. Na planta tem pontos brancos, que são ovos do verme. Assim que ingeridos, eles viram vermes no corpo, por isso que os mortos ressuscitam. O pai da rainha leva a enfermeira para examiná-la, porque ele também começou a desconfiar dela. Lá ele descobre que ela não teve bebê nenhum. Ele não gostou nem um pouco de saber que seu neto não tem o sangue do clã Rainchou. Ele começa a passar mal e a gente descobre que ela o envenenou. A enfermeira viu tudo, então ela é mandada para um porão onde tem vários zumbis presos. Os familiares dos soldados que foram contra a rainha são presos e levados para serem executados, mas o sobrinho do pai da rainha não consegue dar a ordem da execução. Os soldados da rainha vão atrás do príncipe, mas eles já haviam saído do esconderijo, eles já estavam indo para o palácio e essa cena é incrível. Mais e mais pessoas começam a se aliar ao príncipe. A acompanhante da rainha diz que ela precisa fugir porque não tem mais como escapar, mas ela diz que vai esperar o príncipe no salão principal. O príncipe vai até a rainha para fazê-la renunciar, mas ela se recusa. Enquanto isso, a acompanhante dela liberta todos os monstros que estavam presos no porão. A enfermeira consegue pegar a chave e escapar de sua cela, e acontece que a gente já imaginava, os monstros começam a atacar as pessoas do reino, e em pouco tempo várias pessoas são infectadas. Os gritos chegam até o príncipe e ele pergunta o que a rainha está tramando. Ela diz que se o trono não é dela, não será de ninguém. A enfermeira chega até eles gritando, dizendo que a praga está se espalhando, e o príncipe ordena que fechem todos os portões e ordena que matem todos os contaminados. Os zumbis comendo todo mundo, maior desespero, e a rainha sentada no trono, pleníssima. Os zumbis atacam ela, mas o bebê que ela estava nos braços fica salvo e a enfermeira consegue salvá-lo. Ela se cobre com um pano em chamas e os zumbis, por causa da temperatura, não avançam. O bebê foi mordido, mas não infectado. O príncipe tem uma ideia de conseguir deter todos os monstros de uma vez. Ele atrai todos para um lago congelado. O príncipe e alguns de seus homens são mordidos, mas eles conseguem quebrar o gelo e todos eles caem na água. E como os vermes ainda não tinham entrado em seus cérebros, quem estava vivo conseguiu sobreviver. Eles arrancam a cabeça e queimam todos os corpos. O conselheiro do palácio diz que o filho da rainha deve ser morto porque vários soldados do clã Rainchou ainda estão vivos. Se o bebê continuar vivo, eles podem querer se revoltar. Mas o príncipe não quer matar o bebê, ele deixa ele para crescer e ser o próximo rei. Ele simplesmente decide ir embora. 7 anos depois, todo mundo do reino cuidam do príncipe para que um dia ele se torne um bom rei e escondem dele o que aconteceu há anos atrás. Ele acha que seu pai e sua mãe e seu irmão morreram com a praga. Eles não querem que ele nunca descubra a verdade. A gente vê a verdadeira mãe dele como uma das cuidadoras do palácio. A enfermeira registrou tudo sobre a planta e continua estudando ela. A enfermeira, o príncipe e outros homens começam a procurar outros lugares onde haviam as plantas da ressurreição e eles descobrem vários lugares. Eles descobriram que alguém anda vendendo a planta, não só a vendem como também dão instruções de como usá-la. O príncipe parte para a região norte para tentar encontrar essa pessoa. Lá ele descobre monstros com sino nos pés. No final, um homem observa o príncipe criança e um verme passa por baixo de sua pele.
No final a gente vê um lugar com vários zumbis presos e uma mulher que nos últimos segundos revela seu rosto. E assim termina a segunda temporada de Kingdom, com várias coisas em aberto para a próxima temporada. Eu não queria uma terceira temporada, mas com esse final, confesso que fiquei muito animada. Então esse foi o vídeo, se inscreva se você gostou e até a próxima.